Olá, amigos do Clique em Bituba, aqui é o pastor Amarildo da comunidade. Eu quero fazer um convite especial para você. Aqui na comunidade, todos os domingos, nós temos o costume de ter um café pela manhã e um café também no período da noite. Nós tiramos um período juntos com os amigos, com aqueles que nos visitam, para poder bater um papo e poder conversar e juntos poder desfrutar de um café agradável, um suco. Então quero convidar você, venha participar conosco todos os domingos às 9 horas da manhã e às 7 da noite. Eu vou aguardar você. Bom dia, amados. Graça e paz para todos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso de número 15. Enquanto você procura, nós todos os domingos nós temos essas duas reuniões. Nós temos pela manhã às 9 horas da manhã e temos à noite às 7 horas da noite. No domingo que vem, dia 7, vai ser dia de eleição. Então nós eleitores vamos eleger aqueles que vão nos governar a partir do ano de 2019. Então vamos estar escolhendo o presidente, o governador, senadores e deputados, tanto estadual como federal. E por essa razão, no domingo que vem, de forma especial, nós não vamos realizar a nossa reunião pela manhã. Nós só vamos ter a nossa reunião no período da noite, às 7 horas da noite. Para que você possa, e muitos gostam de votar no período da manhã, enfim, né? Nós queremos deixar então a parte do dia mais livre, mas que eu quero convidar você que costuma frequentar essa reunião, que venha às 7 da noite. Não é porque não vai ter a reunião da manhã que você vai deixar de vir participar de uma reunião na igreja. Então eu quero convidar você a vir realmente na reunião das 7 da noite. Vai ser um período onde nós vamos estar louvando ao Senhor e provavelmente já vamos ter também notícias daquilo que vai estar acontecendo na apuração dos votos, e é um momento muito importante. Eu conto com a sua presença aqui na igreja, amém? Avise os seus amigos, né, pessoas aqui, irmãos da igreja, para poderem saber, ficar informados desse horário especial da semana que vem. Mateus capítulo 27, do versículo 15 ao versículo 26, o Senhor diz assim: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Numa outra tradução, versículo 16 diz assim: nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Olha que interessante, ele destaca que ele era famoso, mas por causa da maldade dele. Versículo 17 diz assim: Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregue por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? E responderam eles: Barrabás. E perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás,
mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Olha, preste atenção. Essa é uma passagem muito forte. Somente a leitura dela já seria suficiente para a gente poder refletir como é importante algumas decisões que você toma na vida. Aqui nós temos Pilatos, que estava diante de uma situação muito difícil. Ele tinha diante dele o julgamento de um homem que ele via ser inocente, que era Jesus Cristo. Uma coisa interessante é que Pilatos, na posição de governador, era comum que houvesse julgamentos. Era comum que ele, na posição em que ele se encontrava, fizesse uma vez ou outra decisões como ele estava tomando naquele dia. E normalmente, quando um criminoso via diante do governador, era comum ele perceber as atitudes de uma pessoa que é um mau elemento. Mas a história mostra que tudo que aconteceu naquele momento mostrava que Jesus era inocente. A história mostra que Pilatos chegou para Jesus falou: olha, eles estão te acusando. E Jesus ficou calado e disse que Pilatos ficou chocado com aquilo. Ele não era comum, não era uma atitude de um criminoso, mas ele precisava tomar uma decisão. E ele, sabendo que Jesus era inocente, ele preferiu, diante de todos, lavar as mãos. E esse ficou famoso, né? Ainda hoje se usa essa expressão: eu prefiro lavar as mãos. A gente usa essa expressão quando a gente desiste de insistir numa atitude, numa posição que muitas vezes sabemos que deve ser tomada, mas a gente prefere lavar as mãos e jogar a responsabilidade em cima de outros. Preste atenção nisso. Semana que vem, daqui uma semana, nós estaremos elegendo vários líderes da nossa nação. Vamos estar elegendo homens e mulheres que farão as leis que regerão a nossa nação nos próximos anos. Vamos estar elegendo homens e mulheres que farão leis que governarão nossos filhos, nossos netos, o nosso trabalho, o seu negócio, a nossa fé, a nossa igreja será diretamente afetada pelas leis que os homens e as mulheres que nós vamos eleger. Além dele, nós vamos estar elegendo o governo da nossa nação. Vamos estar escolhendo o presidente de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Isso é algo extremamente importante. E meu papel nesse momento não é falar para você: olha, vota nesse aqui. Eu não vou te dar um nome, mas eu quero levar você a refletir que você precisa pensar, e pensar muito, antes de colocar o teu voto naquela urna eletrônica. Você não pode simplesmente chegar naquele ambiente e falar: eu vou lavar minhas mãos, eu não vou votar, ou vou votar em branco, eu vou anular o voto, eu nem vou lá. Que seja o que dê qualquer coisa, não faça isso, porque você estará decidindo algo que vai fazer diferente para mim, para você e para seus familiares. Por essa razão você precisa pensar bem. E nessa situação, a gente sempre se depara com uma coisa bastante complicada. Pilatos tinha diante dele um bandido e tinha diante dele um homem santo, que era o Senhor Jesus. Nunca na história houve uma situação em que você tivesse diante de você a escolher entre o próprio Deus, o Senhor Jesus, e um bandido, confesso, um bandido que, segundo a versão da Bíblia, diz que era um homem famoso pelas suas transgressões. Pilatos tinha realmente a chance de escolher alguém que era perfeito, mas infelizmente eu e você não temos entre os candidatos ninguém que é perfeito.
Nós não temos nenhum entre os candidatos que pode ser dito: aquele ali é o Cristo, olha, vamos escolher aquele ali, que aquele ali é certeza que é absoluto, aquele ali não tem erro, não vamos errar escolhendo esse aqui. Não, infelizmente nós não temos esse Cristo. Infelizmente eu não tenho ninguém que possa se enquadrar 100% no padrão cristão. Nenhum nome, ninguém que está ali entre os milhares, se você for contar entre candidatos a deputados e senadores, provavelmente deve dar vários milhares. Eu não tenho uma estatística da quantidade, mas é realmente muito grande. E entre eles não tem ninguém, amados, que se enquadre no padrão cristão. Se você for falar: olha, eu preciso de alguém, né, que seja segundo o coração de Deus, infelizmente não tem. Todos eles em alguma área têm um problema, têm uma dificuldade, têm uma limitação. Todos eles têm algo que você possa falar: esse aqui está errando nesse ponto aqui, eu não concordo com aquilo ali, olha, eu discordo que esse aí apoia tal coisa. Todos eles. Então, diante disso, nós precisamos avaliar de uma forma diferente. Naquele caso, Pilatos, ele próprio já tinha percebido que Jesus era inocente. Ele estava ali vendo que aquele homem não era para ser julgado e condenado. Aquele homem, ele próprio sabia que era por inveja que os religiosos, os líderes da multidão, aqueles que faziam agitação, tinham inveja de Jesus. Por essa razão que ele estava ali sendo julgado. Pilatos sabia disso, mas para completar, Pilatos estava ali naquele momento, e o que dá a impressão que de repente chegou um bilhetinho, alguém trouxe para ele e colocou, e ele leu, e estava um recado da esposa dele dizendo: não se envolva com esse inocente, não se envolva, olha, não condene esse homem, ele não pode ser condenado por tua causa. Eu tive um sonho, e esse sonho, olha, eu sofri nesse sonho por causa dele. Amados, olha, eu por várias vezes estudando a Bíblia, eu parei nesse versículo, e eu fiquei ali analisando, observando, falando: meu Deus, mas o que essa mulher sonhou? O que aconteceu enquanto ela dormia? Quem deu esse sonho é ela. Como foi os detalhes desse sonho? E muitos pregadores, muitos teólogos já escreveram e pregaram sobre o sonho da mulher de Pilatos. Não sei se você sabe, mas tem algumas religiões que consideram essa mulher santa. Há em algumas regiões aonde ela é santificada. Mas a história entende que essa mulher provavelmente era uma mulher cristã. A Bíblia não diz isso, mas muitos acreditam que ela de alguma forma tinha sido tocada, tinha sido alcançada pelo Evangelho, pela mensagem do Senhor Jesus. Isso é algo maravilhoso. E nós não podemos então descobrir o que ela sonhou, o que realmente aconteceu, mas sabemos sim que ela era um testemunho sobrenatural. Algo estava mostrando que a direção que aquele homem deveria tomar. Amado, olha, nos nossos dias a gente gostaria, né? Eu gostaria de ter uma revelação sobrenatural de Deus, né? Oh Deus, em quem eu devo votar? E acontecer algo assim sobrenatural. Quem sabe você tem um sonho, algo como essa mulher teve, uma direção assim que você tivesse convicção. Mas nós não temos isso. Aliás, nessa corja que está querendo o nosso voto, está difícil ter uma revelação clara em quem votar. Mas eu quero mostrar para você, amados, de que você não vai encontrar entre os que ali estão
um candidato perfeito. E quando você não encontra um candidato perfeito, você precisa selecionar de uma outra forma. Não é pela perfeição mais, porque não tem perfeição. Só que um vai te governar. Se você simplesmente lavar as mãos e falar, um dia na outra eleição, conversei com um amigo, ele estava tão desiludido. Eu falei, em quem você vai votar? Ele falou, para não deixar ninguém triste, eu vou votar para todo mundo. Ele queria dizer que ele ia cancelar o voto dele. E não é uma decisão sábia, não é uma decisão inteligente, muito pelo contrário, é uma atitude negligente, é você jogar o seu voto fora. Obrigado. Não é uma decisão correta, equilibrada, principalmente para nós que temos buscado em Deus sabedoria e direção para a nossa nação. Então, meu amado, estou aqui para te dizer, não lave as suas mãos diante da pressão da multidão, diante daqueles que querem o mal de alguns. Pense, busque em Deus um entendimento e comece a fazer uma avaliação da maneira que eu vou te dar nesse momento. Veja bem, o que está em jogo nessa eleição? Na verdade, nós não vamos eleger um homem como presidente ou uma mulher. Nós não vamos eleger uma pessoa somente para governar a nossa nação. Nós vamos eleger o sistema que vai governar a nossa nação. Hoje tem 2 sistemas na nossa nação que está regendo e ditando as leis e a direção que vai ser daqui para frente. Uma delas é uma direção que tem trazido, que tem contrariado a maior parte de regras do cristianismo. E a outra direção são partidos que defendem éticas que se aproximam mais com a ética cristã. Mas infelizmente nenhum partido pode ser denominado um partido realmente cristão. Falar, olha, eu vou votar nesse partido aqui, porque quando você vota num candidato, na verdade você não está elegendo um candidato, você está elegendo um partido completo, um pacote de ideias. É um pacote fechado. Não sei se você já comprou algum carro assim, mas quando você compra um carro, o carro ele vem com um pacote de acessórios. Então quando você compra o carro, vem aquele monte de coisa, né? Às vezes vem coisa que você nem queria, mas está lá. Quando você assina, por exemplo, um pacote de assinatura de TV por assinatura, aí você assina lá, aí tem aquele canal que você gosta. Tem um monte de canal lá que você não gosta, mas está no teu pacote. Ah, mas não dá para tirar canal tal? Não tem jeito, o teu pacote é esse aí. Você não quer ver, você não assiste, mas está lá. E quando você vota num candidato, você vai votar no partido dele. O partido dele tem um pacote de ideias, e são aquelas ideias que vão implantar, que vão impregnar a nossa nação e que vai reger o nosso país. E eu estou aqui para dizer para você, não vote em partido que tenha regras que fira o cristianismo. Não vote em partido que tenha ideias para contrariar os ensinos das Escrituras. Aí você olha o partido do lado de cá e o partido do lado de lá, e você vai ver, esse aqui, ele está quebrando o princípio da Bíblia em tal lugar, esse aqui em tal lugar. Mas você vai ter que analisar qual está quebrando mais, porque não tem nenhum perfeito. Queria eu ter um perfeito, mas não tem. Então escolha o que quebre menos regras. Só para você ter uma ideia, havia mais de 800 projetos sendo votados em Brasília. Mais de 800 projetos de lei estão lá. Mais de 800 sendo votados. Leis que ferem princípios cristãos e que ferem o princípio de família. Eu anotei alguns e eu quero falar para você. O primeiro deles
Fala sobre, há um projeto, eu tenho os números aqui, tudo anotado, projeto 7187/2014 e 7270/2014, projeto do deputado Eurico Júnior, que pretende legalizar o cultivo, o uso e a comercialização da maconha no Brasil. O projeto está lá, partido de esquerda. Então, se você votar num partido de esquerda, você vai estar apoiando essa lei a ser aprovada, para que o seu filho, para que seus netos tenham a liberdade de ir no comércio, comprar maconha e fumar maconha lá na praça, fumar maconha na porta da tua casa, legalizado. É isso que você vai estar apoiando. Se você discorda disso, vote em candidatos que não apoiam esse tipo de projeto. O segundo projeto, eu só estou falando alguns, tem mais de 800, eu vou citar somente alguns. Tem um projeto da regulamentação e legalização da prostituição como atividade profissional. Projeto PL 4211/12, proposto pelo deputado do PSOL Jean Williams. Veja bem, amados, a teologia é uma matéria de universidade. No Brasil, existem várias faculdades e universidades que têm curso de bacharel de teologia. Você pode fazer bacharel de teologia, depois você pode fazer mestrado e você pode fazer doutorado em teologia. Mas você sabia que nós pastores, pastor não é profissão. Não tem jeito de eu brigar na justiça reconhecendo isso que eu estou fazendo como uma profissão. E realmente não é profissão, isso aqui é um ministério. Amém? Mas isso é um curso de universidade, reconhecido pelo MEC. Não é profissão. Mas esse cidadão está propondo reconhecer como profissão a prostituição. Imagina a tua filha começar a ver: mãe, o que você vai ser quando crescer? Ah, minha filha, mãe, eu quero ser uma prostituta. Eu quero exercer a profissão de prostituta. Quem sabe ter carteira assinada. É o projeto desse cidadão. Partido de esquerda. Aí você vota no candidato tal que anda com ele. E aí você fala: ah, não, mas eu não gosto do outro lá, então eu vou votar nesse aqui, que vai votar a favorável, para induzir seus filhos, suas filhas, a exercer a profissão de prostituta. Isso aqui não é brincadeira não, mas isso aqui é verdade. Ah, não, eu vou lavar as mãos, não estou nem aí, isso aí não me abala. Você vai ver o país que você vai morar. Outro projeto, uma simples opinião, ou até um versículo bíblico contrário à ideologia de gênero e à militância LGBT, passa a ser crime com pena de 1 a 5 anos de prisão. Esse é um projeto 3PL 134/2018, votado pela Comissão de Direitos Humanos. Está lá. Se isso aqui for aprovado, a escola vai começar a ser um local onde você não pode mais citar a Bíblia. Se você falar a Bíblia, você pode ser preso de 1 a 5 anos. O que eu estou fazendo aqui, eu poderei ser preso segundo esse projeto, que não foi aprovado ainda. Se você votar em partidos da esquerda, você estará dando aval para que isso aqui aconteça. Quer mais? Há um projeto que é chamado do Projeto Escola. Esse projeto, ele quer uma escola sem religião e promove o ateísmo e proíbe o ensino sobre a existência absoluta de Deus. Projeto do PSOL, deputado Jean Williams. Projeto PL 9208/2017. Então, escola que começa a ensinar o ateísmo.
A escola, ou o Brasil hoje é uma nação cristã. Todo mundo sabe que o nosso Brasil, todo mundo, pelo menos a grande maioria do nosso povo, acredita em Deus, independente da igreja que frequente ou da religião que pratique. Nós vivemos numa nação que o nosso povo é um povo cristão, mas querem começar a proibir a escola de mencionar nos materiais, nos livros, o nome ou a existência de Deus. É isso que você quer para os seus filhos? É isso que você quer para os seus netos? Eu não quero isso. Então eu não voto em candidatos de partido de esquerda, porque é isso que eles estão propondo para a minha nação, e eu não posso aceitar isso. Quinto projeto de lei: legaliza o aborto até a 12ª semana de gestação. Projeto 5PL 882/2015, também do deputado do PSOL, Jean Willis. Esse cara aqui só tem projeto do inferno. O pacote dele é literalmente um pacote fechado do inferno. Então, matar criança até 12 semanas, ou seja, uma mulher grávida até de 3 meses, ela pode simplesmente eliminar a criança de forma instantânea. Eu não quero isso. Não sei o que você pensa, mas eu não quero isso para minha nação, e eu não vou votar em partido de esquerda que aprove, que apoie o aborto. Eu não vou dar o meu voto para esse povo. Está dando para entender? Sexto projeto: ideologia de gênero nas escolas. Essa lei quer propor, quer afirmar que ninguém nasce homem ou mulher. Você sabia que você não nasceu nem homem nem mulher? A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, mas essa lei propõe que Deus estava errado, que ninguém nasce homem ou mulher, que você vai decidir o que você é depois que você fica grande. Então, você nasce neutro, você não é nem macho nem fêmea. Nós acreditamos que a criança nasce macho e fêmea. Isso é uma coisa que não precisa nem religião para perceber isso. Você tem no mundo homens e mulheres. Se a pessoa, quando adulta, ela gosta de pessoas do mesmo sexo, isso é uma opção que a pessoa até tem direito de fazer, sem nenhum problema. Mas dizer que ninguém nasce homem e mulher, aí também já chega a ser o cúmulo da ignorância. Não é nem mais, você olha lá, o bebê que nasceu, mas o que é? Não é nada. É menino ou menina? Não sei ainda, vou ter que esperar uns 10 anos, 20 anos para descobrir o que é que nasceu aqui. Sabe quem é o autor dessa proposta? Fernando Haddad. Ele foi que está propondo essa lei, PL 8035/2010. A proposta dele que possa. Então já não tem meu voto, porque eu não vou votar em quem não acredita que Deus fez homem e mulher. Eu acredito que Deus fez homem e mulher. Eu nasci macho e tem uns que nasceu fêmea, e assim é que funciona. E isso não tem jeito de mudar, mano. Ninguém vai mudar isso. Não adianta, isso não tem como. Então eu não posso concordar com esse cidadão. Tem um outro projeto. Esse aqui é o cúmulo do absurdo. Torna a pedofilia um ato legal. O sexo com crianças a partir de 12 anos deixaria de ser crime. Quem propôs essa lei é o ex-senador do MDB, Sarney. 7/PL 236/2012. Eu tenho todos os números exatos. Se você quiser o site da onde esses projetos estão sendo discutidos, eu tenho tudo anotado aqui. É só pedir informação. Talvez até um número aqui fique fora, mas isso está na mídia, é fácil você conferir. Então, votar
que fazer sexo com criança até 12 anos não é pedofilia. Eles querem instituir o direito de um adulto abusar de uma criança. É tudo o que a bandidagem quer. Vote em partido da esquerda, que é isso que você vai estar apoiando. É isso que você vai estar falando: olha, eu concordo com aquilo ali. Imagina bem, minha neta ali está liberada para praticar sexo com adulto. Mas isso é crime, nós temos que votar em quem diz que isso é crime, que bota esse povo na cadeia. Você não pode simplesmente, diante disso, lavar a tua mão, amado. É um dia de decisão, um dia importante. Mas não tem ninguém perfeito. Mas escolha, amado, alguém que é contrário a esse lixo. Alguém que declare diante de todos que não aceita essa porcaria. Isso não é tão difícil. Infelizmente não tem ninguém perfeito, alguém ali que eu possa olhar e falar: esse aqui é imaculado. Não tem. Mas existem pessoas ali que são contra esse crime. Você pode dizer amém, amado? É a última coisa que eu quero falar, porque são mais de 800, eu não vou ficar aqui falando 800 projetos de lei demoníaco, né? Mas olha, é dar direito à mudança de sexo custeada pelo SUS para pessoas de todas as idades, inclusive criança. Então a criança está lá meio confusa: mas eu acho que eu gosto. O menino fala: eu gosto de homem. Não, o outro fala: não, eu gosto de menina. Não, quer operar o pipi? Vamos tirar o pipi. O doutor aqui opera, o Estado vai pagar, vamos lá tirar. Parece piada, amado, mas é verdade. Amado, tem casos de saúde grave que a gente não consegue tratamento. Hepatite C é uma doença grave, crônica, que o cara que tem hepatite C sofre para poder conseguir o medicamento. Tem pessoas com câncer, pessoas com doenças graves que não conseguem tratamento. Eu tenho visto na televisão famílias fazendo campanha. Aliás, eu quero fazer uma observação. Eu acho que é uma vergonha para a nossa nação, amado, uma vergonha. Dá vontade de chorar quando eu vejo uma campanha, um pai, uma mãe fazendo campanha para conseguir dinheiro para comprar um medicamento ou um tratamento para uma criança que tem uma doença grave. Me dá vontade de chorar, porque isso aí, amado, é uma vergonha. O governo não tinha que permitir isso. O governo tinha que na hora falar: eu vou pagar o tratamento dessa criança. Às vezes você tem aí na nossa nação inteira 10, 20, 30 casos de crianças com estado gravíssimo que estão aí fazendo campanha na mídia, na rua, fazendo pedágio para poder arrecadar dinheiro para comprar medicamento. Mas querem pagar tratamento para mudar sexo de criança. Amado, isso é um absurdo. Nós não podemos concordar com isso, amado. Eu não estou aqui dando um candidato, um nome para você, mas não vote em candidatos que apoiem esse lixo contra a nossa família, amados. Abra os teus olhos. É só você olhar, falar: esse partido apoia, eu não voto nele. Mas eu não concordo com o outro lá. Mas se o outro não apoia isso aqui, vote nele. Todos esses projetos são de partidos de esquerda. Todos partidos de esquerda querem liberar droga, o aborto, mudança de sexo, proibir ensino da Bíblia, e tem outros projetos que você nem acredita. Tem projeto que eu vejo, eu falo: isso aí não tem como aprovar, que é um absurdo, mas está lá. E juntamente com os nossos presidente, serão eleitos deputados. Você precisa votar em deputado, amado, que está apoiando quem tem uma causa justa. Não adianta você votar num presidente e escolhe qualquer deputado, porque eu mesmo até esses dias não tinha nenhum candidato a deputado. Falei: eu vou votar no candidato a presidente e tal, mas deputado eu nem sei. Não estava nem pensando nisso. Aí eu comecei a ficar preocupado, eu procurei informação. E eu descobri alguns bons nomes, algumas boas dicas. E eu falei: vou votar nesse aqui. Homem íntegro, pessoa que temente a Deus, que apoia partidos que estão defendendo os princípios cristãos, defendendo a família tradicional, família de Deus. É nesse aqui que eu vou votar. Não jogue teu voto fora, amado.
Pilatos, ele cedeu à pressão, às vezes a pressão dos seus familiares. Talvez você tenha familiar que está envolvido com política e teus familiares fazem pressão sobre você. Não vota no meu partido. Amado, se o partido do teu familiar está apoiando esse lixo, não vote nele. Fala, não vou votar porque eu sou temente a Deus. Não ceda, não lave as tuas mãos. Não se envolva com esse inocente, disse aquela mulher para Pilatos. E mesmo assim, ele decidiu deixar Jesus seguir à frente. Fala que soltou o bandido e mandou açoitar o Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação e que Deus nos dê sabedoria. E domingo que vem, amado, não deixe de votar. Vá votar e vote naquele que defende as questões sobre proteção familiar. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. O pastor Fábio está fazendo uma boa observação. Às vezes tem um candidato que se diz não ser da esquerda, mas quando você vai estudar a vida dele, você vê que ele anda junto com esse povo da esquerda. É candidato que ele se diz ser da direita, mas se ele perder, ele vai apoiar alguém da esquerda, ele vai se envolver, se misturar com a esquerda. É gente que faz aliança com quem não presta. É o que mais tem. Aliás, dos que estão ali escapa a peneira. Não sobra quase ninguém na peneira. Então, mas analise, estude, gaste um tempinho sobre isso. Converse. Se quiser conversar com a gente, converse com a gente. Mas faça. Não lave as mãos diante de uma decisão tão importante, que é a direção em que a nossa nação vai tomar. Nosso Brasil, amados, é uma das nações mais belas do mundo. Nós temos um país simplesmente maravilhoso, um país rico de forma natural. Nós temos, amado, mais de 8.000 quilômetros só de litoral. Aqui é mais de 8.000 quilômetros de praia. A maior selva do mundo está no nosso país. Um dos poucos países do mundo que não tem deserto. Imagina isso, nós não temos deserto na nossa nação. Mais de 200 milhões de habitantes. Amado, é riqueza demais. Você não pode jogar isso fora. Uma nação que precisa conhecer o Senhor. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos de alguém que seja temente a Deus, ainda que não seja perfeito, mas que tenha um lema, falar, não, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Que Deus esteja acima de tudo. É isso que interessa nesse momento. É isso que você precisa refletir. Amém? Deus enviou, Oh Deus, seu Filho amado pra nos salvar.
Deus, eis-nos aqui. Precisamos da tua sabedoria. Estamos diante de um momento de decisão extremamente importante na história da nossa nação. Meu Deus, salva a nossa nação, livra a nossa nação do ateísmo, livra a nossa nação de leis que contrariam a tua palavra. Deus, proteja a nossa família, proteja a geração da nossa família, nossos filhos, nossos netos, o que eles aprenderão na escola. Tem misericórdia, Senhor. Abençoe teu povo para que não lave as mãos diante de uma decisão tão importante. Que possamos escolher com sabedoria. Deus, nos mostra aquele que pode direcionar a nossa nação sem desviar em demasia da tua direção, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia. Amado, com os olhos fechados, imagina como será o futuro da tua família. Que nação aguarda seus filhos? Seus filhos poderão falar que é crente na escola? Poderão falar que é cristão? Imagina uma nação com as drogas liberadas, o aborto, prostituição sendo reconhecida como profissão. Que vergonha. Deus, tem misericórdia. Misericórdia, Senhor. Afasta nosso país das trevas. Que nós possamos usar aquilo que temos para poder trazer a dignidade, o respeito às leis para o nosso país, ó Deus. Em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos o nosso Brasil. Abençoamos em nome de Jesus o estado de Santa Catarina. Que o Senhor abençoe o governador que será eleito na nossa nação, no nosso estado. Como igreja, nós abençoamos aos deputados que farão as leis que regerão o estado de Santa Catarina e que regerão a nossa nação, o Brasil. Deus, que sejam homens e mulheres tementes ao Senhor, que amem a ordem e o progresso, que respeite as cores da nossa bandeira. É o que eu peço nesse momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você.